exerce ou participando diretamente dos seus lucros. Então, ou eu participo do seu lucro, eu fico com uma parte do dinheiro que você ganha, ou eu simplesmente me faço sustentar por você. Eu tenho as minhas contas pagas, vestimenta, alimentação, moradia paga pelo dinheiro da prostituição. Ora, acontece que o camarada que agencia a prostituição, ele está mais do que se aproveitando, ele está induzindo, percebe? Se eu te agencio, eu estou mais do que me aproveitando da sua prostituição. Eu estou, na verdade, facilitando, porque se eu te agencio, agenciar significa arrumar cliente, enfim, né, fazer contatos. Então, cuidado. O camarada que facilita a prostituição e depois fica com uma parte do dinheiro, esse responde por um crime mais grave, que é o 228, é a facilitação à prostituição. O rufianismo é um crime mais leve. Então, só é rufião aquele que apenas se aproveita, ele não facilita, ele não participa da prostituição, facilitando a prostituição, induzindo, impedindo o abandono, não. Ele só se aproveita, fica aí vivendo à larga às custas de alguém que exerce a prostituição. Ok? Muito bom. Os dois últimos crimes desse capítulo são o tráfico de pessoas. Como eu disse, até 2005, o crime se chamava tráfico internacional de mulheres. Tráfico internacional de mulheres. Mas você sabe que o Brasil tem um grande problema de prostituição, não apenas feminina. É bem conhecida a prática brasileira de exportar, por exemplo, travestis, que vão trabalhar em países da Europa como Itália e Espanha. E, portanto, como todas essas pessoas têm que ser protegidas pelo direito, o direito penal, atento a essa mudança, a realidade social, agora tipifica o tráfico de pessoas. E não apenas o tráfico internacional, mas também o tráfico interno. Então, quais são as condutas aqui tipificadas? No tráfico internacional, é facilitar a saída ou entrada de pessoa que vá exercer a prostituição. A saída de pessoa que vai exercer a prostituição no estrangeiro ou a entrada de pessoa que venha a exercer a prostituição aqui no Brasil. E o tráfico interno é o deslocamento de pessoas no território nacional para o exercício da prostituição. Então, é facilitar o deslocamento dentro do território nacional de pessoa que vai exercer a prostituição. Mas, Patrícia, isso não seria uma forma de facilitar a prostituição? Né? Auxiliar o deslocamento, auxiliar a entrada e saída? Sim, seria, mas é uma forma mais grave. Por isso é punido com uma pena mais alta num crime autônomo. Então, também seria uma forma de facilitar a prostituição. Mas vai ser punida com uma pena mais alta e num crime autônomo. O tráfico internacional e interno de pessoas. Muito bem. Então, com isso, nós fizemos aqui um pente fino. Nós acabamos de ver todas as condutas envolvendo o lenocínio e o tráfico de pessoas. Prostituição é crime? Não, mas as condutas que cercam a prostituição são sim consideradas criminosas. Que condutas são essas? Vamos dar uma repassada aqui na nossa cabeça? A mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Essa é a única conduta que não envolve diretamente a prostituição, mas ela era considerada como um prenúncio da prostituição. Na medida em que eu induzia você a satisfazer a lascívia de uma pessoa determinada, eu estava contribuindo para a sua degradação moral. E logo daqui a pouco você já podia estar se prostituindo. Por isso, a mediação para servir a lascívia de outrem foi considerada crime. As outras condutas aí envolvem a prostituição realmente em sentido estrito. A facilitação da prostituição, a manutenção de casa da prostituição, o rufianismo e o tráfico internacional e interno de pessoas por exercício da prostituição. E aí, você concorda com isso? Tinha que ser crime? Não tinha que ser crime? Como é que isso cai em prova de concurso? O que podem me pedir a respeito dessa matéria? Se você quer saber tudo isso, você já sabe. Isso é o nosso próximo bloco, que é o Pergunte a Professor. Tá bom? Então, não sai daí.
Voltamos, esse é o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor, o tema do dia, você já sabe qual é. É lenocínio e tráfico de pessoas. Nós estamos aqui no nosso terceiro programa, de uma série de 3 programas, sobre as modificações da Lei 2015 aos crimes contra a dignidade sexual. Matéria quente, matéria da moda e que vai chover em concurso de agora em diante. Então, a gente, para estudar de forma bem cuidadosa, fez 3 programas e esse é o nosso último programa. Se você tiver qualquer dúvida a respeito desse tema ou dos temas dos programas passados, o nosso e-mail você já sabe qual que é, né? O provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. É muito gostoso, é muito legal para a gente, é muito importante receber o teu e-mail. A gente tem uma TV interativa, a nossa aula é interativa e a gente precisa então da tua interação, da tua contribuição, para mandar uma crítica, para mandar uma sugestão, para mandar uma dúvida sobre a matéria. Então fala com a gente, fale conosco aqui no provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. E agora a gente vai ver o Pergunte ao Professor. Combinado? Vamos ver as perguntas dos colegas a respeito desse tema? Bora lá, vamos lá. Professora, mas e se a prostituta sustenta os pais, que são idosos, ou até um filho menor? Isso seria rufianismo? Ah, meu Deus, que coisa triste. A prostituta sustenta os pais idosos ou um filho menor. Pois é, é triste, mas é tão verdadeiro, né? Num país como o nosso, a gente não pode desconsiderar a nossa realidade social e nem o juiz pode desconsiderar, claro, né? A lei, ela é feita de forma geral e abstrata, mas é importantíssimo que o juiz, na hora de aplicá-la, atendendo a um princípio de justiça e de equidade, perceba o contexto social no qual as pessoas envolvidas estão inseridas. Então, essa situação aqui que o colega narrou é mais comum do que a gente pensa e, apesar de ser muito triste, ela acontece de verdade na vida prática. E aí, é rufianismo? Olha só, do ponto de vista da tipicidade, ou seja, subsunção do fato à norma, tipicidade meramente formal, é rufianismo sim. Tirar proveito da prostituição alheia de qualquer forma caracteriza rufianismo. É claro que no caso do filho menor há menos problema, até porque sendo ele menor, ele não vai sofrer as sanções penais, mas ele poderia, e se for um menino de 13 anos de idade, por exemplo, poderia sofrer uma sanção do ECA, sofrer um ato infracional, quer dizer, ser punido como quem comete um ato infracional. Veja, você acharia justo? Um menino de 13 anos tem uma mãe que é prostituta porque não tem outra forma de sustentá-lo. E o menino que ali, então, tira proveito da prostituição da mãe, responde por ato infracional correspondente a rufianismo? Pois é, a doutrina atenta e sensível para esse problema e a própria jurisprudência sempre foram bastante benevolentes e bastante flexíveis, entendendo que, nesse caso, a conduta que poderia ser tipificada como rufianismo está acobertada pelo estado de necessidade. Quer dizer, se eu tenho ali alguém que não pode trabalhar, um filho menor, ou aí os pais idosos, que não pode trabalhar, que não tem condição de prover a subsistência pelo próprio trabalho, então, nesse caso, não há o fato típico ilícito do rufianismo, embora haja o fato típico, o fato não é ilícito, porque está albergado pelo excludente de ilicitude do estado de necessidade. Então, na verdade, não vai ser punida por rufianismo a pessoa que praticar a conduta nesse contexto. Pela teoria finalista, embora o fato seja típico, ele não é antijurídico, porque está acobertado por uma excludente de antijuridicidade do estado de necessidade. Tudo bem? Ótimo. Vamos para a próxima pergunta? Professora, hotel se enquadra na casa de prostituição? Essa era uma pergunta importante na legislação passada. Na legislação passada existia um trechinho, como nós já dissemos, que dizia ou local para encontros libidinosos. Esse trechinho, ou local para encontros libidinosos, foi suprimido da nova redação. Na verdade, houve 2 mudanças na redação. A primeira mudança é que não há mais local para encontros libidinosos. A segunda mudança é que foi introduzido, ao lado de casa de prostituição, local para exploração sexual. Então, isso também foi, na verdade, uma
compatibilização da nomenclatura interna à nomenclatura dos tratados internacionais a respeito da proibição da exploração sexual, que justamente usa exploração sexual